Romero chegou à prisão com o peso dos seus 80 anos, condenado à prisão perpétua. Ao passar pelos corredores úmidos e frios, parecia que o lugar havia sido abandonado até mesmo por Deus. As paredes, cobertas de mofo, ecoavam os gritos de uma vida cruel, onde a empatia era um conceito desconhecido. Cada prisioneiro lutava por sua própria sobrevivência, disputando migalhas de pão neste inferno na terra. Ao entrar no pátio, onde o sol mal penetrava, todos os olhares se voltaram para ele. Miguel, um jovem conhecido por sua impetuosidade e desdém, não perdeu a oportunidade de ridicularizar a vulnerabilidade aparente do novo prisioneiro. "O que você quer aqui, vovô? Não temos fraldas para você", gritou Miguel, provocando risadas cruéis dos outros prisioneiros. Enquanto os dias passavam, a rotina de zombarias e piadas ao redor de Romero só se intensificava. Os prisioneiros, alimentando-se da aparência frágil e silenciosa do idoso, encontravam nele um alvo fácil para suas frustrações e crueldades. As noites eram ainda mais duras. Miguel, perpetuando sua crueldade, escolhia a cama de Romero como sua própria. "Hoje você dorme no chão com as ratos, vovô", declarava ele enquanto empurrava Romero para fora da cama. Resignado, Romero se dirigia a um canto da cela, onde um colchão velho e corroído pelo tempo o esperava. O cheiro fétido impregnava o ar, tornando o descanso quase impossível. No silêncio perturbador da noite, Romero tentava encontrar algum consolo naquele leito miserável, mas a presença das ratos, atraídas pelo cheiro de abandono, fazia com que o sono fosse uma impossibilidade. Ainda assim, havia algo em Romero, uma chama de resiliência e dignidade que não se apagava. Cada manhã, ele se levantava do colchão, enfrentando as adversidades que a vida na prisão lhe impunha. A fome que corroía seu estômago, o sofrimento constante e a violência ocasional dos outros presos eram sombras que se estendiam sobre sua existência. "Por que esse velho aguenta tudo isso?" perguntavam-se os outros prisioneiros, intrigados com a resistência de Romero. Um dia, enquanto Romero estava imerso em seus livros no canto do pátio, Miguel aproximou-se novamente. "Velho, sai daqui que eu quero me sentar", ordenou, impaciente. Romero, absorto em seu mundo de palavras, não levantou a vista. Irritado pela falta de resposta, Miguel aumentou a agressividade. "Sai daqui, velho sujo!" E, sem esperar uma reação, deu uma bofetada nas mãos de Romero, dispersando seus papéis e livros ao vento. As risadas dos outros prisioneiros ecoaram pelo pátio, uma audiência cruel que encontrava entretenimento na humilhação alheia. Romero, no entanto, manteve-se tranquilo, recolhendo seus papéis com dignidade. O som dos passos de Romero ecoava pelo corredor enquanto ele se dirigia para o refeitório da prisão. O cheiro de comida insalubre enchia o ar, misturado ao odor de suor e desespero. Quando ele se servia na cantina, os olhares de desprezo dos outros presos o seguiam. Miguel, com sua habitual arrogância, já estava esperando. "Olha só quem chegou e o vegetariano!" gritou Miguel, arrancando risos dos outros presos. "Ei, Romero, vai comer só a salada hoje de novo?" Romero, sem responder, pegou sua bandeja e se dirigiu a um canto isolado. Os livros, seus companheiros constantes, estavam ao seu lado. Sentado, ele se perdeu nas páginas, tentando escapar da realidade opressiva ao seu redor. No entanto, a paz durou pouco. "Acho que você não precisa disso, né?" disse Miguel, pegando a porção de carne do prato de Romero. "Vamos lá, gente. Peguem o que quiserem. O velho está de dieta." Um a um, os outros presos avançavam, roubando a comida de Romero. Ele ficou com pouco ou nada para nutrir seu corpo, já debilitado pela idade e pelas condições desumanas da prisão. Mesmo assim, ele continuava lendo, como se os livros fossem uma ponte para um mundo melhor.
Por que ele não reage? Murmurava um dos presos. Ele nunca briga, nunca reclama. Talvez ele seja louco, respondia outro, mas havia uma ponta de respeito em suas palavras. Os dias seguiam nessa rotina cruel. Cada refeição era uma prova de resistência. Cada noite, um teste de perseverança. Mas, por mais que Miguel tentasse quebrar Romero, ele permanecia inabalável. Uma tarde, enquanto Romero estava absorto em seus livros, um dos presos se aproximou. "Por que você não se defende, velho?" perguntou ele, com genuína curiosidade. Romero levantou os olhos e, por um momento, seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga. "Existem batalhas que valem a pena lutar", disse ele suavemente. "E existem aquelas que só nos fazem perder nossa humanidade." As palavras de Romero ressoaram na mente do prisioneiro. Ele se afastou, pensativo, enquanto Romero voltava para suas leituras. O velho homem, com sua serenidade inabalável, começava a plantar sementes de reflexão entre os presos. Naquela noite, enquanto Miguel se preparava para mais uma rodada de crueldades, um dos presos, que antes ria de Romero, se colocou no caminho. "Deixa o velho em paz, Miguel. Ele não te fez nada." Miguel olhou surpreso, mas com um sorriso de desdém. "E desde quando você virou o defensor dos fracos?" O prisioneiro não respondeu, mas seu gesto de coragem foi o suficiente para fazer Miguel hesitar. Romero, observando a cena de seu canto, sabia que algo estava mudando. Pouco a pouco, sua resistência silenciosa estava começando a fazer efeito. E assim, no frio e na escuridão da prisão, uma pequena luz de esperança começava a brilhar. O pátio da prisão era um lugar onde o sol lutava para penetrar as grades e muros altos. Romero encontrava ali seu refúgio, um canto onde a luz tímida iluminava suas leituras e escritas. Os livros eram sua fuga, portais para mundos distantes que o afastavam, ainda que temporariamente, da realidade opressiva ao seu redor. Sentado em seu lugar habitual, Romero estava imerso em um livro, seus olhos movendo-se suavemente pelas linhas impressas. Era um momento raro de tranquilidade em um ambiente repleto de tensão e crueldade. Mas essa paz não duraria muito. "O que está lendo, velho?" A voz de Miguel cortou o ar, carregada de desprezo. Romero, como sempre, não respondeu. Seu silêncio era tanto uma escolha quanto uma necessidade, uma forma de manter sua dignidade intacta em meio ao caos. "Estou falando com você", gritou Miguel agora mais perto, a sombra de sua figura bloqueando a luz que iluminava as páginas de Romero. Com um movimento rápido e agressivo, Miguel bateu nas mãos de Romero, espalhando seus papéis e livros pelo chão. O som das páginas rasgadas ecoou pelo pátio, atraindo olhares curiosos dos outros presos. "Vamos ver se você ignora isso", disse Miguel, sua voz carregada de satisfação cruel. Romero, com uma calma que desafiava a situação, começou a recolher seus papéis, cada movimento meticulosamente controlado. Ele não olhou para Miguel, não disse uma palavra. Sua serenidade contrastava fortemente com a fúria de Miguel, que se frustrava cada vez mais. "Por que você não reage, hein?" Miguel continuou, agora quase berrando. "Você é covarde ou só está fingindo ser um santo?" Os outros presos, que haviam parado para assistir à cena, começaram a murmurar entre si. Havia algo na postura de Romero, na sua recusa em ceder à provocação, que começava a mudar a percepção que tinham dele. "Ele é mais forte do que parece", comentou um dos presos, observando a determinação silenciosa de Romero. Miguel, percebendo que não conseguia arrancar a reação desejada, deu um último empurrão em Romero antes de se afastar. "Patético", resmungou enquanto saía.
Quando a poeira assentou e o pátio voltou ao seu murmúrio usual, alguns presos se aproximaram de Romero para ajudá-lo a recolher os papéis. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. Aqui, Romero, deixa eu te ajudar, disse um deles, estendendo um maço de folhas amassadas. Romero aceitou a ajuda com um leve aceno de cabeça, sua gratidão visível apenas nos olhos. Aos poucos, os presos estavam começando a ver além da superfície, percebendo a força interna que mantinha Romero de pé. O pátio da prisão estava mais agitado do que o normal naquele dia. Os prisioneiros se moviam inquietos, como se pressentissem que algo estava para acontecer. Romero, em seu canto habitual, estava concentrado em suas leituras, alheio à tensão crescente ao seu redor. "Velho, ainda está com esses livros idiotas?" Miguel gritou, aproximando-se com seu grupo de seguidores. "Por que você simplesmente não desiste e admite que está derrotado?" Romero levantou os olhos brevemente, apenas o suficiente para encontrar o olhar desdenhoso de Miguel, antes de voltar sua atenção para o livro. Essa atitude tranquila apenas alimentou a ira de Miguel, que avançou mais um passo, pronto para derrubar novamente os papéis de Romero. "Não se atreva, Miguel!" A voz de Marcos ecoou pelo pátio, carregada de autoridade e respeito. Todos os olhares se voltaram para Marcos, um homem cuja presença impunha respeito imediato. Ele era conhecido por sua força e liderança entre os prisioneiros. Miguel hesitou, claramente abalado pela intervenção inesperada. "Marcos, isso não é da sua conta." Miguel tentou manter sua postura desafiante, mas sua voz tremia ligeiramente. "É da minha conta, quando vejo um homem sendo tratado injustamente." Marcos se aproximou, seus olhos fixos em Miguel. "Romero merece respeito, algo que parece que você ainda não aprendeu." Antes que Miguel pudesse responder, um grito ecoou pelo pátio. Em um instante, o caos tomou conta. Um motim irrompeu, com prisioneiros lutando e gritando, transformando o pátio em um campo de batalha. Marcos agiu rapidamente, tentando restaurar a ordem. "Romero, venha comigo!" Marcos gritou, estendendo a mão para Romero. Romero, surpreendentemente ágil para sua idade, seguiu Marcos, ajudando a separar os prisioneiros em conflito. Em meio à confusão, Miguel foi derrubado e estava prestes a ser gravemente ferido por outro prisioneiro. Sem hesitar, Romero se lançou para protegê-lo, afastando o agressor com uma força inesperada. Por quê? Por que você fez isso?" Miguel perguntou, ofegante e atordoado. "Porque a violência não é a resposta", respondeu Romero, ajudando Miguel a se levantar. "Todos nós estamos presos aqui, mas ainda podemos escolher como nos tratamos." Marcos observou a cena com um misto de admiração e respeito. A ação de Romero não só salvou Miguel, mas também começou a mudar a dinâmica entre os prisioneiros. Quando a calma finalmente retornou, Marcos chamou todos para o centro do pátio. "Romero, tire a camisa, por favor." Marcos pediu, sua voz firme mas gentil. Romero hesitou por um momento, mas então começou a remover a camisa, revelando sua pele marcada por cicatrizes antigas. Cada marca contava uma história de sofrimento e resiliência. O pátio da prisão estava mergulhado em uma atmosfera de expectativa. Os prisioneiros se reuniram em silêncio, formando um semicírculo ao redor de Marcos e Romero. As cicatrizes no corpo de Romero, expostas ao olhar de todos, eram uma visão que carregava o peso de incontáveis histórias não contadas. Marcos deu um passo à frente, sua voz profunda e carregada de emoção. Ele olhou ao redor, capturando a atenção de cada prisioneiro.
Todos vocês conhecem a aparência de Romero, mas poucos conhecem sua história. Começou Marcos, sua voz ecoando pelo pátio. Este homem que vocês veem aqui não é apenas um prisioneiro. Ele é um herói. Alguém que sacrificou tudo pelo bem dos outros. Os murmúrios cessaram e todos os olhos estavam fixos em Marcos. Ele continuou, seu tom agora mais suave. Durante a Segunda Guerra Mundial, Romero era apenas um jovem, mas já demonstrava uma coragem incomum. Ele viveu os horrores do Holocausto, enfrentou a brutalidade e a violência inimagináveis, mas nunca perdeu sua humanidade. Em meio ao caos, Romero se tornou um farol de esperança. Marcos fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem nas mentes dos prisioneiros. Ele então se virou para Romero, que assentiu silenciosamente, permitindo que Marcos continuasse. Ele salvou mais de 200 vidas, Marcos disse, a voz firme. Mulheres, crianças, homens, pessoas que ele não conhecia, mas que considerava como família. Ele escondeu, alimentou e protegeu essas pessoas, mesmo sob risco de ser capturado e torturado. Os olhos dos prisioneiros se arregalaram e alguns começaram a enxugar lágrimas discretamente. A história que se desenrolava diante deles era de um sacrifício e resiliência que transcendia o entendimento comum. Miguel, que estava parado um pouco atrás, sentiu um peso esmagador de culpa crescer dentro dele. Ele olhou para Romero, as cicatrizes agora parecendo símbolos de honra, em vez de fraqueza. Com um suspiro profundo, ele deu um passo à frente. Miguel começou, sua voz falhando. Eu não sabia. Eu nunca imaginei. Romero olhou para Miguel, seus olhos cheios de compreensão e perdão. Todos nós cometemos erros, Miguel, disse Romero calmamente. O importante é aprender com eles e crescer. Marcos assentiu e voltou a falar com o grupo. Romero foi torturado por mais de 300 dias. Ele sofreu dores inimagináveis, mas nunca traiu a localização das pessoas que protegia. Essas cicatrizes, ele apontou para as marcas no corpo de Romero, são testemunhas de sua coragem e força. O pátio ficou em silêncio absoluto. Os prisioneiros estavam absorvendo cada palavra, suas percepções de Romero mudando profundamente. O homem frágil que eles ridicularizavam agora se erguia como um gigante em suas mentes. A partir de hoje, devemos a Romero nosso respeito, continuou Marcos, não apenas por suas ações passadas, mas pela dignidade e força que ele demonstra todos os dias aqui. Os prisioneiros começaram a murmurar em concordância, seus olhares para Romero, agora cheios de admiração. Miguel, ainda de pé ao lado de Romero, finalmente encontrou coragem para falar novamente. Eu sinto muito por tudo, Romero, disse Miguel, sua voz carregada de emoção. Eu fui um tolo, e agora vejo isso. Romero colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Miguel. O perdão é uma força poderosa, Miguel, respondeu ele suavemente. Vamos trabalhar juntos para fazer deste lugar algo melhor. O ambiente na prisão começou a mudar de forma notável. O respeito recém-descoberto por Romero era palpável, permeando cada canto da prisão. Onde antes havia zombarias e desprezo, agora havia sussurros de admiração e atos de gentileza. Na cantina, os prisioneiros passaram a oferecer suas porções de comida a Romero. Romero, pegue minha fruta hoje, você precisa mais do que eu, ofereceu um dos prisioneiros, empurrando a maçã para ele. Romero, sempre humilde, aceitava com um leve aceno de cabeça e um sorriso agradecido. Esses pequenos gestos começaram a transformar a atmosfera da prisão, tornando-a um lugar um pouco mais humano. Uma noite, enquanto Romero estava sentado na cela, reorganizando seus papéis, Miguel se aproximou lentamente, a culpa visível em seus olhos. Romero,
Preciso falar com você, começou Miguel, sua voz hesitante. Romero levantou o olhar, um sorriso acolhedor no rosto. Claro, Miguel. Sente-se. Miguel sentou-se no banco ao lado de Romero, suas mãos inquietas traindo a sua ansiedade. Eu sei que pedi desculpas antes, mas ainda sinto que não é suficiente, disse Miguel, olhando para suas mãos. Eu queria saber se há algo que eu possa fazer para realmente mostrar que mudei. Romero colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Miguel. O arrependimento é o primeiro passo, Miguel. O próximo é agir de acordo com suas novas intenções. Seja gentil com os outros, ajude onde puder. Isso já fará uma grande diferença. Miguel assentiu, ainda parecendo inquieto. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente se abriu. Eu tenho uma filha lá fora, Romero, confessou Miguel, a voz embargada. Ela tem apenas 8 anos. A mãe dela morreu há 2 anos e eu nunca estive lá para ela. Não sei como me reconectar. Romero olhou para Miguel, seus olhos cheios de compaixão. Conectar-se com ela começa com a honestidade, disse Romero suavemente. Escreva para ela. Conte a verdade sobre onde você está e por que está aqui. Prometa ser uma presença melhor na vida dela. As crianças são resilientes e capazes de perdoar, desde que sintam a sinceridade. Miguel parecia absorver as palavras de Romero, um novo brilho de esperança em seus olhos. Vou fazer isso, Romero. Vou escrever para ela hoje mesmo. Obrigado, de verdade. Romero sorriu, satisfeito ao ver a mudança em Miguel. Estou aqui para ajudar, Miguel. Sempre estarei. À medida que os dias passavam, a influência de Romero continuava a crescer. Ele se tornava um mentor para muitos, oferecendo conselhos e apoio. Os prisioneiros, inspirados por sua força e sabedoria, começaram a seguir seu exemplo. Marcos, observando de longe, sentiu um profundo respeito por Romero. Ele sabia que, apesar das adversidades, a prisão estava se transformando em um lugar melhor graças à presença de Romero. Uma tarde, Marcos encontrou Romero no pátio, cercado por um pequeno grupo de prisioneiros que ouviam atentamente suas palavras. Parece que você está se tornando uma lenda por aqui, Romero, disse Marcos com um sorriso. Romero riu suavemente, balançando a cabeça. Apenas tento fazer o melhor com as circunstâncias que tenho. Marcos. Marcos assentiu, apreciando a humildade de Romero. Você está fazendo mais do que isso. Está mudando vidas, e por isso todos nós somos gratos. Romero olhou ao redor, vendo os rostos dos prisioneiros que, antes cheios de desespero, agora mostravam esperança e determinação. Se podemos encontrar um pouco de humanidade aqui, então talvez haja esperança para todos nós, disse Romero, sua voz cheia de convicção. E assim, a prisão, um lugar outrora dominado pela violência e pela desesperança, começou a se transformar em um lugar onde o respeito e a cooperação floresciam. Romero, com sua presença tranquila e palavras sábias, havia plantado as sementes de mudança, mostrando que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da bondade e da compaixão podia brilhar. O ambiente na prisão continuava a se transformar sob a influência de Romero. Sua presença tranquila e palavras sábias inspiravam os prisioneiros a buscar algo mais do que a mera sobrevivência. O pátio da prisão, antes um campo de batalhas e confrontos, agora era um lugar onde os prisioneiros se reuniam em torno de Romero, ansiosos para ouvir suas histórias e aprender com ele. Vamos? Sentem-se, disse Romero uma tarde, acenando para um grupo de prisioneiros que se aproximava. Hoje vamos falar sobre a importância da educação e do conhecimento.
Miguel e Marcos estavam entre os prisioneiros reunidos, observando com atenção. Romero começou a falar sobre a força transformadora da leitura e da escrita, incentivando cada um a encontrar sua própria voz através das palavras. A educação é uma forma de liberdade, mesmo aqui dentro, disse Romero, seus olhos brilhando de paixão. Quando lemos, quando escrevemos, nos libertamos das correntes que nos prendem. Um dos prisioneiros, Carlos, que até então havia se mostrado hostil a Romero, aproximou-se devagar, hesitante. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva e dor, e ele finalmente encontrou coragem para falar. Romero, começou Carlos, sua voz tremendo. Eu nunca entendi por que você é tão calmo, por que você nunca revida. Eu passei por coisas terríveis e a raiva é a única coisa que me mantém em pé. Romero olhou para Carlos, seus olhos cheios de compaixão. Todos nós carregamos nossas dores, Carlos, mas a raiva, se não for controlada, pode nos destruir. Conte-me o que aconteceu, se estiver pronto. Carlos hesitou, mas depois de um momento, as palavras começaram a fluir. Eu fui traído pelo meu melhor amigo, alguém em quem confiei minha vida. Ele me entregou para a polícia para salvar a própria pele, e eu fui condenado por um crime que não cometi. A raiva e o ódio me consomem desde então. Os outros prisioneiros ouviram em silêncio, sentindo o peso da confissão de Carlos. Romero assentiu lentamente, compreendendo a profundidade da dor de Carlos. A traição é uma das maiores feridas que podemos sofrer, disse Romero suavemente. Mas a raiva e o ódio que você carrega só continuam a dar poder a essa traição. Você precisa encontrar uma maneira de liberar essa dor, de transformá-la em algo que possa te fortalecer, não te destruir. Carlos olhou para Romero, lágrimas nos olhos. Como? Perguntou ele desesperado. Como posso fazer isso? Romero colocou uma mão no ombro de Carlos, um gesto de apoio e compreensão. Escreva, Carlos. Coloque sua dor no papel. Transforme seus sentimentos em palavras. É um caminho difícil, mas é um começo. Carlos assentiu, enxugando as lágrimas. A partir daquele dia, ele começou a escrever, encontrando uma nova forma de expressar sua dor e iniciar um processo de cura. A influência de Romero se espalhou pela prisão como um incêndio. Os prisioneiros começaram a formar pequenos grupos de leitura e escrita, discutindo livros e compartilhando suas próprias histórias. Um sentido de comunidade e aprendizado começou a florescer, algo que muitos pensavam ser impossível naquele ambiente. Marcos, observando tudo isso, se aproximou de Romero uma noite. Você está mudando este lugar, Romero, disse ele, seu tom cheio de respeito. Está fazendo o impossível aqui dentro. Romero sorriu, balançando a cabeça. Não estou fazendo isso sozinho, Marcos. Todos aqui têm a capacidade de mudar, de encontrar uma nova direção. Só precisamos de um empurrão e um pouco de esperança. Marcos assentiu, compreendendo a verdade nas palavras de Romero. A prisão, um lugar antes dominado pelo desespero e pela violência, agora começava a se transformar em um local de crescimento e renovação. Romero, com sua sabedoria e compaixão, havia se tornado o mentor e figura paterna que muitos ali nunca tiveram, mostrando que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar. O pátio da prisão estava silencioso naquela tarde, com os prisioneiros dispersos em pequenos grupos, aproveitando a rara tranquilidade. Romero estava sentado em seu lugar habitual, cercado por alguns de seus novos amigos e admiradores. Marcos se aproximou, sentando-se ao lado dele com um ar de seriedade.
Romero, acho que chegou a hora de você nos contar mais sobre o que realmente aconteceu para você estar aqui, disse Marcos, a voz cheia de curiosidade e respeito. Romero suspirou profundamente, seus olhos vagando pelo horizonte por um momento antes de falar. Muito bem, Marcos. Todos vocês merecem saber a verdade. Ele olhou ao redor, encontrando os olhos dos outros prisioneiros. Eu estou aqui porque fui traído pelo meu próprio neto. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Romero continuou, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Meu neto, Dário, estava envolvido com pessoas perigosas, traficantes de drogas. Eu sempre soube que ele tinha problemas, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de me incriminar para salvar a própria pele. Ele plantou drogas na minha casa e chamou a polícia. Eu fui preso e condenado sem chance de defesa. Os prisioneiros estavam atônitos. Marcos, com os punhos cerrados de raiva e compaixão, falou com firmeza. Isso é uma injustiça terrível, Romero. Não podemos deixar que isso continue assim. Vou fazer o que for necessário para ajudar a limpar seu nome. Romero sorriu, agradecido pela solidariedade de Marcos. Obrigado, Marcos. Sua ajuda significa muito para mim. Marcos, determinado, começou a fazer contatos com seus associados fora da prisão. Ele sabia que a luta seria difícil, mas estava disposto a tudo para ajudar Romero. Enquanto isso, a notícia da verdadeira história de Romero se espalhou pela prisão, gerando uma onda de simpatia e respeito ainda maior por ele. Os prisioneiros, que já admiravam sua resiliência, agora viam nele um símbolo de resistência contra a injustiça. Porém, nem todos estavam dispostos a ver a verdade prevalecer. Um dos guardas corruptos, que tinha ligações com o grupo de traficantes que havia armado para Romero, ouviu falar dos planos de Marcos. Não posso deixar isso acontecer, murmurou o guarda para si mesmo, enquanto elaborava um plano para sabotar os esforços de Marcos. A tensão na prisão aumentou quando o guarda começou a interferir. Ele sabotou as cartas que Marcos enviava para seus contatos e espalhou falsos rumores para desviar a atenção dos prisioneiros. Marcos percebeu que algo estava errado quando suas mensagens não estavam sendo respondidas. Há alguém aqui dentro tentando nos impedir, disse ele a Romero, a voz cheia de frustração. Precisamos ser mais cuidadosos e encontrar uma maneira de contornar essa sabotagem. Romero, sempre calmo, assentiu. Precisamos de provas concretas contra o guarda. Talvez um dos prisioneiros que o conheça melhor possa nos ajudar. Miguel, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. Eu conheço um dos caras que pode ter informações sobre esse guarda, disse ele. Deixe-me falar com ele. Se conseguirmos alguma coisa, podemos expor o guarda e continuar com o plano. A decisão foi tomada. Miguel abordou discretamente o prisioneiro em questão, explicando a situação e pedindo ajuda. O prisioneiro, que também nutria um grande respeito por Romero, concordou em colaborar. Alguns dias depois, Miguel trouxe a informação que precisavam. O guarda está recebendo dinheiro de fora para garantir que você fique preso, Romero. Ele está diretamente envolvido com o grupo do seu neto. Marcos, agora armado com essa nova informação, elaborou um plano para pegar o guarda no flagra. Com a ajuda dos prisioneiros, conseguiram gravar uma conversa comprometedora entre o guarda e seus contatos externos. A gravação foi enviada para os advogados de Romero, que imediatamente abriram um novo processo para reverter sua condenação. Enquanto aguardavam o desenrolar das ações legais, a prisão estava em um estado de expectativa tensa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia uma esperança real e palpável. Romero, cercado por seus amigos, olhou para o céu através das grades do pátio,
sentindo um peso ser lentamente levantado de seus ombros. Não importa quanto tempo leve, a verdade sempre encontra um caminho, disse ele suavemente, um sorriso de gratidão e esperança iluminando seu rosto. Marcos assentiu, sentindo o mesmo otimismo. E nós estaremos aqui para garantir que a justiça seja feita, Romero. Você não está mais sozinho nesta luta. Com a união e determinação dos prisioneiros, um novo capítulo estava prestes a começar. Onde a verdade e a justiça finalmente prevaleceriam. Os dias na prisão estavam carregados de tensão e expectativa. Todos aguardavam ansiosamente o desenrolar dos eventos que poderiam finalmente trazer justiça a Romero. Marcos estava em constante comunicação com seus contatos fora da prisão, e a pressão sobre Dário estava aumentando. Na pequena sala de visitas da prisão, Marcos finalmente conseguiu uma audiência com um dos seus associados mais confiáveis. Precisamos que você encontre Dário e o confronte com as evidências que temos, disse Marcos, seus olhos fixos nos do homem à sua frente. Ele precisa confessar a verdade. Deixe comigo, Marcos, respondeu o associado com firmeza. Fora da prisão, os contatos de Marcos rastrearam Dário até um pequeno apartamento na periferia da cidade. Quando o encontraram, Dário estava nervoso e agitado, ciente de que suas ações estavam prestes a alcançá-lo. Dário, sabemos o que você fez com seu avô, começou o associado de Marcos, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Está na hora de confessar e corrigir essa injustiça. Dário, inicialmente defensivo, começou a tremer. A pressão era demais para ele suportar. Eu não queria que chegasse a isso, balbuciou Dário, lágrimas nos olhos. Eles me forçaram. Eu não tive escolha. Sempre há uma escolha, respondeu o associado suavemente. Mas agora você tem a chance de fazer a coisa certa. Confesse seus crimes e entregue-se às autoridades. É a única maneira de redimir-se. Depois de um longo momento de silêncio, Dário finalmente cedeu, a culpa e o remorso evidentes em seu rosto. Está bem. Eu farei isso. Contarei tudo. Dentro da prisão, Marcos e Romero aguardavam ansiosamente por notícias. Quando a informação sobre a confissão de Dário chegou, houve um suspiro coletivo de alívio entre os prisioneiros que apoiavam Romero. Ele confessou, disse Marcos entrando no pátio onde Romero estava sentado. Dário está indo até as autoridades agora mesmo. Romero sentiu uma mistura de alívio e dor. O peso da traição de seu próprio neto ainda pesava em seu coração, mas a esperança de justiça trouxe uma nova luz aos seus olhos. Obrigado, Marcos, disse Romero, a emoção clara em sua voz. Não sei como agradecer a você e a todos que me ajudaram. Você não precisa agradecer, Romero. Marcos respondeu, sorrindo. Você nos deu esperança e dignidade aqui dentro. É o mínimo que podíamos fazer. Quando Dário chegou às autoridades, ele estava acompanhado por um dos associados de Marcos, que garantiu que a confissão fosse formal e documentada. Durante o interrogatório, um evento inesperado ocorreu. Um antigo conhecido de Dário, que havia testemunhado a manipulação das evidências, decidiu se apresentar. Eu estava lá quando tudo aconteceu, disse o homem, sua voz firme. Vi quando Dário plantou as drogas na casa de Romero. Tenho provas que podem ajudar a exonerar Romero. Com essa nova testemunha e as provas adicionais, o caso de Romero foi rapidamente reavaliado. A justiça estava finalmente ao alcance. Dentro da prisão, a notícia se espalhou como fogo. Os prisioneiros comemoraram não apenas por Romero, mas também pelo que sua luta representava
para todos eles. Romero, você conseguiu! Exclamou Miguel, abraçando o velho homem com lágrimas nos olhos. Você vai ser livre! Romero sorriu, sentindo o peso dos anos e das injustiças começarem a se levantar de seus ombros. A verdade sempre encontra um caminho, Miguel. Sempre. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e expectativa. Os prisioneiros aguardavam a confirmação oficial da liberação de Romero. E quando finalmente chegou, houve uma celebração espontânea no pátio. A justiça foi feita, disse Marcos com orgulho. Mas o verdadeiro herói aqui é Romero, por nunca perder a esperança e nos mostrar o verdadeiro significado de dignidade. Romero, emocionado, olhou ao redor, sentindo a gratidão e o carinho de seus companheiros prisioneiros. Ele sabia que sua luta havia valido a pena, não apenas para ele, mas para todos que o rodeavam. E assim, enquanto Romero se preparava para deixar a prisão, ele carregava consigo não apenas a liberdade, mas a certeza de que havia feito uma diferença duradoura na vida daqueles que conheceu. A prisão, um lugar de sofrimento e desespero, havia se transformado em um lugar de esperança e renovação, graças ao espírito indomável de um homem que nunca desistiu de sua fé na justiça e na humanidade. O sol nascia no horizonte, banhando o pátio da prisão com uma luz suave e dourada. Era um dia especial, o dia em que Romero seria finalmente libertado. A excitação e a emoção pairavam no ar, enquanto os prisioneiros se preparavam para se despedir do homem que havia transformado suas vidas. Marcos estava ao lado de Romero, ajudando-o a organizar seus poucos pertences. Não consigo acreditar que esse dia finalmente chegou, disse Marcos, sua voz cheia de emoção. Eu também, respondeu Romero com um sorriso sereno. Mas estou pronto para começar uma nova fase. Os prisioneiros se alinharam ao longo do corredor que levava aos portões da liberdade. Cada rosto estava marcado pela gratidão e pelo respeito profundo que sentiam por Romero. Romero, você nos ensinou mais do que qualquer um jamais poderia, disse Miguel, segurando as mãos do velho homem. Obrigado por tudo. Romero assentiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Vocês todos têm a capacidade de mudar, disse ele, sua voz firme. Lembrem-se de que a dignidade e a esperança são as chaves para a verdadeira liberdade, mesmo aqui dentro. À medida que Romero caminhava pelo corredor formado pelos prisioneiros, um por um, eles o aplaudiram. As palmas das mãos batiam ritmicamente, um som que ecoava pelo pátio como uma sinfonia de respeito e admiração. Ao chegar aos portões, o diretor da prisão esperava com um envelope na mão. Romero, recebi esta carta para você esta manhã, disse ele, entregando o envelope a Romero. Curioso, Romero abriu a carta. Seus olhos se arregalaram enquanto lia o conteúdo. Era de um velho amigo, oferecendo-lhe um lugar para ficar e um emprego. Parece que tem um novo começo esperando por mim, disse Romero, sorrindo amplamente. Isso é maravilhoso, Romero, exclamou Marcos. Você merece toda a felicidade e sucesso. Com a carta em mãos e o coração leve, Romero deu um passo em direção à liberdade. Os portões se abriram e ele atravessou, sentindo o ar fresco e a luz do sol em seu rosto como nunca antes. Enquanto Romero se preparava para começar sua nova vida, uma figura familiar se aproximou. Era um dos prisioneiros que ele havia ajudado, mas com uma aparência diferente, mais confiante. Romero, disse o homem, estendendo a mão. Meu nome é Daniel. Sou jornalista e estava aqui infiltrado para expor as injustiças do sistema. Sua história será a peça central do meu artigo. Romero ficou surpreso, mas logo sorriu, compreendendo a importância dessa revelação. Então,
A verdade finalmente será conhecida, disse ele. Espero que isso ajude a mudar as coisas para melhor. Com certeza ajudará, respondeu Daniel. Sua história inspirará muitos. Enquanto o sol subia no céu, Romero sabia que, apesar das dificuldades, ele havia feito a diferença. E com cada passo, ele se aproximava de uma nova vida cheia de possibilidades, onde o perdão e a esperança eram as verdadeiras chaves para a liberdade. E assim, a história de Romero não apenas trouxe luz à escuridão da prisão, mas também abriu caminhos para que muitos outros encontrassem sua própria redenção e um novo começo.